capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 38. Há um texto revelador para todos nós que precisamos compreendê-lo. E no verso 38 do capítulo 4 de 2 Reis, a palavra do Senhor diz: Depois voltou Eliseu a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava toda a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou a seu servo: Põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou lá uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou dentro do caldeirão, onde estava o ensopado, embora ninguém soubesse o que aquilo era. O ensopado foi servido a todos os homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte dentro da panela, e não puderam mais comer do ensopado. Então Eliseu, o homem de Deus, pediu um pouco de farinha, deitou dentro do caldeirão e disse: Sirvam a todos os homens. E já não havia mais morte na panela. Nós estamos aqui diante de um texto cuja história já deu para ver que é da mais fina estirpe. Porque esse texto aponta para uma ação bondosa e soberana de Deus sobre a vida de todo o seu povo. Este texto que acabamos de ler, ele apresenta esse profeta chamado Eliseu, cujo nome representa Deus é Salvador. Esse profeta, ele surgiu lá no cenário profético do Reino do Norte, logo após o arrebatamento de Elias, para que ele fizesse uma grande limpeza espiritual em Israel, que naquele tempo estava vivendo refém de grandes crises espirituais. Em uma época em que não havia sacerdócio ativo naquela região, Deus então levanta profetas, assim como Eliseu. E Eliseu, em meio a uma nação apóstata e corrompida, ele era responsável por aquilo que os jovens aprendiam e colocavam em prática em suas vidas, porque Eliseu, ele era reitor da escola dos profetas, ou reitor do seminário teológico da época. Todos os jovens alunos de Eliseu, eles eram conhecidos como discípulos de profetas. Eliseu era um grande líder, um homem comprometido com o reino de Deus, um homem que desde o início do seu chamado, Deus o achou sempre ocupado, envolvido com algo. Quando Elias encontrou Eliseu, ele achou Eliseu trabalhando, lavrando terra com 12 juntas de bois. Então Elias passou por ele e lançou sobre Eliseu a sua capa. Deus sempre procura pessoas que estejam envolvidas, ocupadas com alguma coisa. Pessoas que, assim como Eliseu, reconheçam a necessidade e a importância do serviço divino. Pessoas que reconheçam a importância de servir, a importância do servir. Porque Eliseu, precisamos entender uma coisa: tornar um grande profeta, ele era apenas um humilde servo de Elias. E nós aprendemos com a história de vida desse homem de Deus, que para nós crescer, nós precisamos antes diminuir. Que para que uma semente possa germinar e frutificar, ela antes precisa ser enterrada. Para que quem quer ser o primeiro, precisa aprender a ser o último. Quem quer ganhar, aprender a perder. Quem quer ser servido, precisa aprender a servir primeiro. Quem quer conhecer a glória, tem que antes conhecer o sofrimento. Eliseu tinha todas as características de um servo,
de um homem humilde, um homem bondoso, sereno, manso. Repare que no texto que nós lemos, logo no início do verso 38, diz que Eliseu estava retornando ao princípio de sua caminhada. Ele estava retornando a Gilgal. Quando ele chegou em Gilgal, ele se deparou então com uma severa escassez de alimento. A dura fome assolava a terra de Israel. E agora Eliseu havia chegado em Gilgal. Repare que o texto diz que Eliseu estava retornando a Gilgal. Ele tinha iniciado a sua caminhada em Gilgal e agora ele retornava a Gilgal. O que significa que o profeta e seus alunos estavam retornando ao ponto de partida, ao ponto inicial, ao ponto de início. E foi no lugar do ponto de início que eles se depararam com uma severa escassez de alimento. E foi também no lugar do início, em Gilgal, que eles também sentiram a necessidade da busca por alimento, já que a fome assolava aquele lugar. O que isso quer dizer para nós? O que Deus está querendo dizer para nós com esse texto? O que Deus está querendo nos mostrar através desse relato? Voltar a Gilgal, dentro do contexto bíblico que estamos falando, significa voltar ao ponto de partida. Significa voltar naquele sentimento do primeiro amor que um dia encheu o nosso coração. O primeiro amor que era fervoroso, o primeiro amor que era apaixonado. É voltar ao início da nossa experiência cristã, quando nascemos de novo através do batismo. E com o passar do tempo nós fomos esfriando, nós fomos diminuindo o amor, diminuindo a paixão. E precisamos voltar àquela intensidade, aquele primeiro amor, porque foi justamente em Gilgal, no início, voltando ao início, que eles perceberam a urgência que eles tinham de buscar a Deus. Foi no lugar do início que sentiram a necessidade de uma busca por Deus, uma busca maior por Deus. Porque somente em Gilgal, somente voltando ao primeiro amor, é que seremos renovados. Nós falamos tanto em reavivamento. Essa é a essência do verdadeiro reavivamento. É voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. Não existe reavivamento sem voltar ao primeiro amor, voltar àquela paixão inicial, aquele amor inicial que tínhamos por Deus, onde nós queríamos falar para todo mundo que servia a Deus. Nós queríamos contar para todo mundo aquilo que nós estávamos aprendendo. Nós queríamos que outras pessoas aprendessem do mesmo amor que nós estávamos aprendendo. Mas com o passar do tempo, isso parece que foi diminuindo, foi esfriando dentro de nós, e chega um ponto que nós se tornamos mecânicos da igreja. O texto ele vem falando de uma morte na panela, uma morte de um avivamento que estava lá no pico e que agora estava morrendo. Avivamento que o texto falamos que nunca acontece. Nós tanto falamos de avivamento, ele nunca acontece porque nós nunca voltamos ao primeiro amor, nós nunca voltamos a Gilgal. E sem voltar ao início não vai ter reavivamento. Não espere o teu pastor fazer um reavivamento. Não espere que a tua igreja faça um programa de reavivamento. Você precisa se reavivar, eu preciso me reavivar individualmente. Se ficarmos esperando para que a igreja se ficarmos esperando para que o pastor faça um trabalho de reavivamento, Jesus volta e nós não estamos reavivados na palavra do Senhor e não subiremos aos céus. Precisamos voltar ao início, voltar ao primeiro amor, ao verdadeiro amor, para que assim nós possamos ter um verdadeiro reavivamento, que ele só vai acontecer quando tomarmos a decisão de voltar ao ponto de partida. Quando nós sentirmos a necessidade de uma busca intensa por Deus, quando nós sentirmos a escassez do alimento espiritual em nossa vida, então nesse momento começará o avivamento em sua vida. Quando você sentir a necessidade desse alimento espiritual, quando você sentir a escassez do alimento espiritual, quando você sentir uma fome assoladora da palavra de Deus,
Então você precisa, nesse momento, voltar ao ponto de início, voltar a Gilgal. Estamos vivendo uma grande escassez de alimento espiritual no mundo de hoje. Vivemos um tempo em que o Evangelho tem sido comercializado dentro das igrejas. E esse Evangelho comercializado, ele tem pregado uma teologia da prosperidade. Ele tem pregado e incentivado os homens a buscarem melhorar vidas, ao menos buscar o arrependimento genuíno e verdadeiro, o arrependimento completo, o abandono completo do seu pecado. As igrejas têm ensinado que nós não precisamos nos arrepender, nós só precisamos trazer dízimos, trazer ofertas, trazer ajudas humanitárias para dentro da igreja. Eu só preciso fazer isso, eu não preciso me arrepender. É isso que tem sido pregado hoje. Traga o dinheiro, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, e Deus te abrirá com portas do céu e derramará bênçãos sem medida sobre você. Mas se você não trazer, você será amaldiçoado. O devorador vai entrar na sua casa e vai trazer fome para sua casa. É isso que eles pregam. Eles incentivam os homens a irem na igreja a buscar melhorar de vida, quando os pastores e as igrejas deveriam estar incentivando os seus membros a buscar o verdadeiro arrependimento por seus pecados. Estamos vivendo em uma época onde muitos estão querendo servir a Deus apenas por conveniência, por benefício próprio, porque o materialismo os tornaram cegos para as coisas do reino. O materialismo está em primeiro lugar no seu coração. Estão tão preocupados em viver em função de si mesmo que Jesus já não encontra mais lugar em sua vida. Estamos vivendo um momento de gotejamento espiritual, de um relacionamento rotineiro, mecânico dentro da igreja para buscar a face de Deus. Um momento em que o amor verdadeiro por Cristo tem esfriado, tem se tornado um cristianismo superficial, sem força, fraco, sem dinamismo, sem vida, sem pulso, sem batimento cardíaco, um cristianismo morno, porque buscar alguma coisa na igreja, estamos indo à casa de Deus para buscar, para ganhar, para melhorar de vida, não para buscar o arrependimento, não para buscar a face de Deus. A doxologia da igreja de Deus se tornou hoje em ortodoxia, porque há muitos professos cristãos dentro da igreja que tem muitas atividades na obra de Cristo. Há muitas pessoas cheias de cargos em suas igrejas, mas tem pouco relacionamento e intimidade com Deus. A cabeça dessas pessoas estão cheias, os pés estão ocupados, mas muitas vezes o coração está vazio. Porque quando está dentro da igreja é fervoroso, quando está dentro da igreja trabalha, mas quando está fora dela, pouco ora, pouco pega na palavra de Deus para estudar. É muito fácil dentro da igreja entrar no ritmo da multidão. É muito fácil dentro da igreja usar o jargão correto, usar a palavra bonita para impressionar os outros. É muito fácil falar dentro da igreja, pregar, cantar. Mas podemos estar fazendo tudo isso e já não sentir mais aquela intensidade do primeiro amor por Cristo de maneira efetiva e verdadeira. Podemos estar fazendo todas essas coisas e não sentir mais a paixão que nós tínhamos em Gilgal quando iniciamos a nossa vida cristã. Quando você abria a palavra de Deus, e Deus sempre tinha uma palavra para você, quando você orava e parece que o céu se abria em cima de você, quando você orava e você sentia a presença de Deus ao seu lado. Hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque não estamos mais vivendo a intensidade do primeiro amor. Hoje, quando oramos, o céu já não se abre, já não conseguimos sentir a presença de Deus ao nosso lado.
porque nós oramos por nosso próprio benefício, nós não oramos por arrependimento, nós não oramos para que Deus abra nossa visão para as coisas do reino, nós oramos apenas pelas coisas terrenas. E quando oramos pelas coisas terrenas, nós não sentimos o céu se abrir, não sentimos a presença de Deus, porque é uma oração egoísta. É uma oração egoísta. Nós precisamos aprender a orar pelo nosso verdadeiro arrependimento, por uma transformação de coração. Lembra no início que onde quer que nós andássemos, nós sentíamos a necessidade de falar sobre Cristo, de falar sobre a salvação. Nós precisamos hoje voltar às nossas bases, precisamos voltar ao começo e iniciar um novo recomeço. Porque se nós assim não fizermos, amados, nós vamos passar uma vida dentro da igreja. E Jesus vai voltar e vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Pense que tristeza isso, meus irmãos. Pense que tristeza isso. Viver 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja sem conhecer a Cristo. Porque a igreja, os líderes, os pastores que deveriam pregar o arrependimento estão pregando prosperidade, estão pregando milagres que nunca acontecem, prometendo milagres que eles não podem cumprir para você, prometendo coisas que homem nenhum pode dar para você. E aí quando eles prometem, as coisas não acontecem na sua vida, porque eles não estão unidos pelo Deus para fazer tal promessa. E aí as pessoas verem não acontecer isso na sua vida e começam a desanimar, começam a desacreditar. É o que o profeta Isaías fala: por sua causa o meu nome tem sido blasfemado entre os homens, porque prometem coisas que eu não prometi, porque profetizam coisas que eu não mandei dizer. Esse é o cristianismo que as igrejas estão pregando hoje. E eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando de todas. Todas as igrejas hoje pregam o dinheiro. Você tem que trazer para receber. É uma troca. É uma troca. Se você não trazer, Deus não te dá. Não é assim. Nunca foi assim. Deus quer primeiramente o seu coração. Deus quer a sua vida, Deus quer a sua transformação, Deus quer o seu arrependimento, Deus quer ver você no céu, mas em nome do Senhor Jesus. Para de seguir igreja e siga Jesus. Para de seguir doutrinas de igreja e siga a doutrina bíblica. Para de idolatrar pastor em nome de igreja e olha para o céu. E procure idolatrar aquele que deu a vida na cruz por você, Jesus Cristo. Ele sim é digno de adoração, porque Ele é confiável. Talvez no coração de muitos pastores tenha até boa intenção, mas o coração do homem é enganoso. Portanto, amados, é hora de voltarmos a Gilgal. É hora de voltarmos ao primeiro amor. É hora de voltarmos para os braços de Cristo. Porque o mundo está caminhando rapidamente para o fim e muito em breve tudo isso aqui vai passar. E se nós estivermos esperando para que a igreja faça o trabalho, para que o pastor faça um programa de reavivamento, nós não seremos reavivados. Que você possa ter uma semana abençoada, um dia abençoado, e que o seu coração, assim como tocou o meu, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Nosso bondoso Deus, Pai querido, Pai amado que habita os altos céus, como estamos necessitados, Deus, de um reavivamento, como estamos necessitados, Deus, de voltar ao primeiro amor.
de sentir novamente a sua presença pulsando dentro de nós, de sentir novamente a necessidade, ó Deus, de espalhar o seu amor, a sua palavra. Mas estamos enfraquecidos e parece que estamos sem forças, mas nesse momento, Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Clamamos que o Senhor possa estender as Suas mãos sobre nós, nos fortalecer, nos incentivar, tirar nós dessa mornidão, Deus. Nós sabemos que o caminhando rápido para o fim, as coisas estão acontecendo e muito em breve o céu se enrolará como pergaminha e a glória do Teu Filho Jesus Cristo despontará nas nuvens do céu e nós estamos dormindo como as vírgenes estavam dormindo, Deus. Nós estamos dormindo como o povo antediluviano estava dormindo. O próprio Cristo disse que como foi nos tempos de Noé, será novamente. Naquele tempo o povo estava desacreditado, até que veio o dilúvio e levou a todos. Novamente estamos vivendo a mesma situação, Deus. Há muitos anos a Sua palavra vem nos alertando sobre as coisas futuras e nós, estamos dispersos. Nos ajude, Deus, assim como a família de Noé se despertou para a verdade e conseguiu se salvar do dilúvio. Que nós possamos ser essa família, Deus, nesse mundo corrompido que estamos vivendo hoje, em um mundo incrédulo. Nos levante, como o Senhor levantou a família de Noé. Levante os homens de Deus como sacerdote da sua casa, para que seus filhos, sua esposa, seus parentes possam conhecer a Deus. Nos levante, Deus, como teu povo. Nos incentiva, Deus, através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos trabalhar na Sua obra, para que nós possamos ser salvos e levar pessoas ao conhecimento do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor Jesus, e perdoa a nossa mornidão, perdoa as nossas faltas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.